Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Temos o site, que é o Saúde como Caminho. Lugares para a gente pensar, refletir, entender o que a gente precisa transformar para ter uma vida melhor. Sim, porque a vida não vai se tornar melhor por acaso. Cair do céu é uma coisa que você deseja? Não cai, gente. O que a gente precisa é se organizar. É primeiro conhecer a gente. Por isso que a gente fala tanto em autoconhecimento e muita coisa que você precisa entender sobre isso você vai encontrar no site Saúde como Caminho e aqui no canal também, se você procurar os temas. Vários temas eu falo sobre isso. Gente, quais as duas, eu já falei sobre, de outra maneira, duas forças que estão aí atuando o tempo, mas o tempo inteiro na nossa vida. Nós temos um conjunto aqui, né? Eu não sou um corpo físico que se expressa. Eu tenho um corpo físico que tem um corpo emocional, que pensa, que sente, que age, que reage. Então nós temos dentro de nós, para a gente fazer uma explicação mais simplificada, para a gente entender o nosso funcionamento, para quem está começando agora para entender esse funcionamento e até para que a gente tenha uma caminhada e quer trazer o conhecimento que a gente vem estudando para o mundo concreto. No cotidiano, nós amanhecemos o dia, quando a gente acorda, nós acordamos com o corpo, os nossos corpos, cada um deles requerendo da gente alguma coisa. Dependendo do como a gente vem tratando esses corpos, cuidando. Quando eu falo corpos é corpo físico, como é que eu venho cuidando desse corpo? Eu venho oferecendo a nutrição adequada, eu venho fazendo movimentos, eu venho descansando o tempo necessário. Então, a forma como eu cuido desse corpo, ele vai fazer com que ele me ajude na caminhada ou que ele me retarde a caminhada, que eu precise parar para cuidar dele, olhar para ele. É simples assim. Nenhuma doença chega por acaso. É porque você está negligenciando coisas em sua vida, né? O corpo emocional da mesma maneira. Você, inclusive o corpo emocional, ele afeta muito diretamente, inclusive a ciência, né? Hoje já tem vários médicos da medicina ocidental reconhecendo como nossas emoções elas impactam o nosso corpo físico, né? Como a nossa ansiedade, o medo, como é que a raiva, como é que impacta o coração, o fígado, que antes isso era um conhecimento que vinha das medicinas tradicionais antigas, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a japonesa, que já falavam, já mostravam essa interrelação. Então, eu estou cuidando das minhas emoções, eu consigo perceber o que eu estou sentindo a cada momento. Quando eu sinto raiva, eu percebo que eu estou com raiva. Parece tão óbvio, né? Mas eu sou facilitada. Dentre outras coisas, eu me capacitei na facilitação da biodança. E quem facilita a biodança, percebe que muitas vezes o movimento que a pessoa está fazendo, ele é diferente do que ela está sentindo. Na face tem uma expressão de raiva, mas ela sorri. Né? A gente tem um exercício que é o exercício do tigre, quem já fez biodança sabe, que é para você conseguir acessar a sua raiva. E muita gente tem dificuldade e começa a sorrir, a brincar e não consegue acessar esse lugar de raiva dentro dele ou dentro dela. Porque nós carregamos uma história de, vamos dizer, de insatisfação, de indignação com certas coisas que a gente viveu, ou que a gente vê que outras pessoas que a gente ama vivem ou viveu. E aí é natural vir a raiva. Toda vez que a raiva vem, você nem reconhece ela, nem expressa, ela fica alojada em seu campo energético, né? Que vai afetar o seu corpo físico. Vai gerar uma carga pesada, densa no seu corpo físico, que com o tempo, a repetição desse comportamento vai gerar uma doença. É assim que a gente adoece, tanto fisicamente, como psicologicamente, como gera uma doença psiquiátrica. É um
contínuo. Na verdade, nós temos que descobrir os hábitos que nos geram saúde e aqueles que nos conduzem para a doença. Para a gente ter saúde, a gente vai ter que clarear nossas ideias. E aqui é um dos lugares para a gente fazer isso. Porque eu venho fazendo isso e estou compartilhando com vocês o como. Qual o caminho que eu venho seguindo? Com que métodos, com que pessoas eu vou seguindo esse caminho de autoesclarecimento para que eu possa discernir o claro do escuro, o belo do feio, o bom do ruim, né? Para cada momento, que tem isso também. O que é bom hoje, muitas vezes amanhã pode não servir. Então, veja, as forças que atuam dentro da gente são forças que correspondem a cada um dos nossos corpos. E se eu não conhecer como é que funcionam esses corpos? Né? A gente tem um sistema, no corpo físico a gente tem vários sistemas que a gente não sabe como funciona. E aí como é que a gente vai cuidar desses sistemas? A gente precisa ter tempo para conhecer a gente, inclusive conhecer nosso corpo físico. O que é que nos faz bem? Às vezes a gente quer estar, e hoje está na moda, né? Eu vi uma reportagem ontem sobre como está se usando a inteligência artificial para pegar o rosto de famosos e vender produtos. Eu mesmo vi um produto do Drauzio Varela, bem interessante, e até comprei uma pomada e ontem eu descobri que não era ele que estava fazendo a propaganda. Tá vendo? A gente precisa perceber o que é que está nos movendo e como a gente está cuidando do que a gente tem hoje para a gente amanhã não cair, não tropeçar, não cair no buraco e aí a gente vai sofrer muito, né? Todas as crises que nós vivemos na vida são resultado das nossas distrações e nossas negligências com o que a gente tem na vida. Então, se eu tenho emoções e eu não cuido delas, eu não pratico cuidar delas, assumir, expressar, praticar seria isso, né? Porque para chegar a manejar as emoções, a minha psicóloga fala muito disso, que é muito importante a gente aprender a manejar as emoções, eu tenho que conhecer elas, eu tenho que identificá-las, as emoções, os sentimentos, né, de frustração, de mágoa, para poder o quê? Transformar. Porque se eu deixar eles aí intocados, vão virar doença. Da mesma forma, as crenças limitantes. No que é que eu acredito? Eu acredito que a vida não tem jeito, que as coisas são como são, porque por mais que eu me esforce, nada vai acontecer. Que todas as pessoas são ruins. Isso tudo são crenças limitantes, porque não é assim. Eu já disse aqui muitas e muitas vezes que a vida reflete quem nós somos. A vida é como o nosso espelho. Tudo que acontece na nossa história reflete os nossos valores. Muita gente se chateia quando eu digo isso, viu? E eu também. Eu queria que não fosse assim, porque veja, às vezes eu olho para pessoas, meu Deus, que pessoa desmantelada é aquela, que pessoa desorganizada. Critico e fico irritada, aí depois eu olho, eita, eu estou olhando para o meu espelho e criticando o meu espelho, em vez de olhar para mim e reconhecer as minhas desorganizações, reconhecer o caos que eu crio. Então, as forças que existem dentro da gente são forças umas que nos puxam, uma força maior que nos puxa para a gente ficar onde a gente está, para a gente continuar, né? Porque há uma força da inércia. Os nossos corpos, eles são o quê? Eles são corpos automáticos. É a nossa consciência, né? Que é a outra força, é a nossa consciência, que nos leva para a transformação, que pode nos ajudar a chegar a ter uma vida melhor, relacionamentos melhores, mais prazer na profissão, resultados financeiros mais saudáveis. É a nossa consciência. Os corpos, a força que os corpos exercem sobre a gente é a força da inércia. Eles querem continuar como estão, porque eles são movidos pelo hábito, por padrões repetitivos. Então, quem pode nos ajudar a transformar o mundo, o nosso mundo, é a nossa consciência. E você sabe o que é consciência? O que é que tem nessa consciência? Que força move essa? O que é que
que força habita essa consciência, ou essa consciência tem que força sobre a gente? Eu percebo que muitas vezes eu nutro no cotidiano muito mais a energia dos corpos, que é as energias densas, né? Energias primitivas, do que a energia da consciência, que é da nova percepção, de como a vida é na essência, as leis divinas, que é o que me movem, né? Que de verdade coordenam tudo no mundo. Hoje eu falei eu entrei num tema de uma maneira mais aprofundada, para cutucar vocês a descobrir, pesquisem, investiguem qual a diferença que a força dos nossos corpos exerce para a força da nossa consciência, que é o que a gente chama de espírito. O nosso espírito, ele está sempre movendo a gente para frente. Ele quer que a gente cresça, que a gente se torne melhor, mais humilde, generosa, sensível, que desfrute de uma vida abençoada e com paz. Então, se eu quiser isso tudo, eu vou ter que conhecer a minha consciência de perto. Eu vou ter que me tornar amiga dela. Então, gente, vamos juntas. Eu também estou aprendendo. Eu também estou descobrindo. Eu sou muitas vezes amarrada, puxada pela força dos meus corpos. Mas eu quero seguir a luz, que é a luz da minha consciência, que vê melhor, entende melhor e sabe qual é o melhor caminho para que eu chegue mais perto de Deus e eu possa expressar a face divina aqui na Terra. Vamos junto nessa jornada? Se você gosta do canal, tem vários outros temas que podem lhe ajudar, os mais diversos. Só é você dar uma pesquisada aí no canal. Aqui embaixo é fácil se inscrever se você não se inscreveu, acionar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Faça seu comentário, dê seu like. Estamos aqui para juntos e juntas caminharmos com consciência. Que assim seja.